Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos fazer uma revisão de um dos assuntos mais importantes do segundo colegial, que é a colocação do pronome se como partícula apassivadora. Bom, o pronome se apassivador só pode ser usado com o que nós chamamos de verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É um verbo que transita na oração e ele pede um complemento do seu significado sem o auxílio da preposição. Ou seja, eu uso o verbo transitivo direto e após ele, se eu fizer a pergunta o que ou quem, o termo que eu vier a descobrir se chamará de objeto direto e será o complemento desse verbo transitivo direto. Então, nós só podemos usar o pronome apassivador, sendo o pronome apassivador, com o que nós chamamos de verbo transitivo direto. Então vejamos aqui, nós vamos usar o verbo transitivo direto, eu vou usar a sigla VTD, nós vamos ter o objeto direto, a sigla OD. O verbo transitivo direto é o que responde às perguntas, como eu já lhes disse, o que ou quem. Então vejamos assim, de uma forma oral. Se eu disser assim, Maria usou. Parei aí. Você não sabe o que Maria usou. Ela pode ter usado muitas coisas. Então eu digo, Maria usou. Você fala, usou o quê? Quando você lança a pergunta o quê, você está exigindo um complemento para clarificar o significado, para dar sentido ao significado do verbo. Toda vez que eu fizer a pergunta o que ou quem após um verbo, então eu vou entender que esse verbo seja transitivo direto e o termo que eu vier a descobrir será chamado objeto direto. Então nós vamos trabalhar agora com o pronome se sendo partícula apassivadora. Cabe lembrar que os verbos, eles têm vozes, né? As vozes do verbo são voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética. Nós só teremos partícula apassivadora ou pronome apassivador com verbo transitivo direto. Só teremos pronome apassivador ou a partícula apassivadora se com VTD, verbo transitivo direto. Isso é uma regra, né? Bom, no verbo transitivo direto, nós classificamos o VTD, né? Na frase ativa, nós teremos o objeto direto. Eu vou fazer exemplo daqui a pouco. Na voz passiva analítica, esse objeto direto, ele vai se tornar sujeito. Nós chamamos sujeito paciente, porque vai sofrer uma ação. Na voz passiva sintética, esse VTD, que tem esse objeto direto, então esse objeto direto, ele será também sujeito paciente, só que vai estar invertido. Daí eu vou pôr algumas orações bem simples e vou fazer as devidas transformações nas vozes passivas, de modo que possamos chegar na voz passiva sintética, onde se dará o uso do pronome apassivador. Tudo bem? Então vejamos aqui uma frase bem simples. Eu vou pôr assim, João vende frutas. Bom, é uma frase curta, mas com significado. Então, primeiramente, classificar aqui o verbo. Sublinhar o verbo. Vamos eliminar o sujeito? Então, faço duas barras antes. Faço a pergunta quem ou o que. Antes do verbo, as perguntas quem ou o que antes do verbo são usadas para descobrirmos o sujeito da oração. Então, quem vende frutas? Eu tenho João, sujeito simples. Tirando o sujeito, tradicionalmente nós falamos que aqui eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho um verbo vende. Vende indica uma ação, então é um predicado verbal, né? Agora, João vende
Se eu parar aí, você vai me lançar a pergunta após ele, o quê? João vende o quê? Quando eu lanço a pergunta o quê após um verbo, ele é chamado de verbo transitivo direto. Então, o termo que eu descubro para completar o sentido é o tal objeto direto. Bom, aqui, esse verbo VTD, ele tem uma das vozes. Ele tem a voz ativa. Por quê? João faz ação de vender as frutas. Então, eu digo sempre para os alunos, eu escrevo nessa direção e o sentido ocorre na mesma direção. Então, nós falamos que esse verbo se encontra na voz ativa. Vejamos bem. Vou passar por vozes verbais. Eu tenho um sujeito simples, eu tenho um objeto direto. Né? Eu só terei pronome passivador lá na frente com verbo transitivo direto. Então, vejamos aqui a transformação na primeira voz passiva. Então vamos pegar o objeto direto, vou trazer para cá, objeto direto, frutas. Eu tenho o verbo vende no presente do modo indicativo. Eu vou usar o auxiliar ser no mesmo tempo do verbo principal, em concordância com o novo sujeito. Então, frutas são... O verbo principal ele vem para o particípio passado. Vendidas. O termo João, ele vem agora como agente da voz passiva. Né? Frutas são vendidas pelo João ou por João. Então, esta voz passiva, ela tem todos os elementos, tá? Então vamos fazer a sintaxe dela. Eu vou fazer só a sintaxe completa do primeiro período. Né? Então, frutas são vendidas por João. Gente, eu tenho aqui o que nós chamamos de locução verbal, 2 verbos com valor de 1. Locução verbal. Vamos descobrir aqui. Eu já havia posto ali na regrinha, tá? Que o objeto direto da voz ativa, agora ele vem como sujeito da voz passiva analítica. Então, a pergunta sempre é feita no singular. O que é vendido por João? Frutas. Frutas, sujeito simples. Bom, eu leio nesta direção, só que quem faz a ação é João. A ação é feita de forma inversa. Então, o termo por João é o que nós chamamos de agente da passiva. Bom, eu tenho um sujeito e tenho um agente da passiva. Então, esta oração tem essa locução verbal que se encontra na voz passiva analítica. Por que análise? Porque tem todos os elementos. Então, nós damos o nome de voz passiva analítica. Fizemos uma análise, e a análise é a ampliação. Tá? Bom, antes de nós prosseguirmos, eu volto aqui. Na voz ativa, o mesmo sujeito simples, ele é o que faz a ação, então ele é o sujeito agente. Na voz passiva analítica, o mesmo sujeito simples, que era o objeto direto, ele sofre ação, então nós chamamos de sujeito paciente. É o sujeito simples ou paciente, né? Veja. Agora, onde eu vou usar o pronome ser? Na voz passiva propagandística, na voz passiva pronominal, na voz passiva, tradicionalmente chamada de voz passiva sintética. É a que nós encurtamos. Então, eu digo para os alunos, na voz passiva, frutas terá que ser sujeito, só que vai estar invertido. Então, eu falo para o aluno sempre se posicionar na voz ativa. Já faz direto, é mais simples. Daí eu vou ter que manter essa estrutura fazendo adaptações com esse novo sujeito, não com este, tá? Vejamos, então eu vou pegar esse pedaço, eu vou eliminar esse sujeito e vou usar isso daqui. Daí eu vou fazer assim, ó. Vende. Eu vou pôr do jeito que está ali. Vende frutas. Agora eu vou fazer as adaptações. Né? Bom, se eu tenho um VTD,
VTD. Eu tenho que fazer a voz passiva sintética, ela é síntese, eu vou ter que usar o pronome. Eu só posso usar o pronome com VTD, então eu vou ter que pôr aqui, C. Vamos entender essa análise, tá? Frutas aqui é sujeito, não é? Sim, é sujeito, então aqui ele também é, eu mantive isso. Voz passiva analítica, sujeito, voz passiva sintética, sujeito, tá? Do VTD sai isso. Bom, se o sujeito concorda com o verbo a que ele se refere, vice-versa, o verbo concorda com o sujeito a que ele se refere, então aqui está errado. Porque eu tenho sujeito frutas, ele está aqui, ó. Sujeito frutas está no plural. Então, muita gente diz, vende-se ovos, vende-se frutas. A ideia é bonita, mas gramaticalmente está errado. Tá? Não houve uma concordância. Então, o sujeito está no plural, eu vou ter que pluralizar o verbo. Então, vendem-se frutas. Né? Aqui, frutas continua sendo o sujeito do verbo. Então, aqui eu tenho o sujeito simples. O meu predicado está aqui agora, está de forma invertida, meu predicado verbal. Nós falamos, né, que esta oração, este verbo, e se encontra, é o verbo que tem voz. Então, esse verbo, ele se encontra na voz passiva sintética. Logo, este C é o que nós chamamos de PA, pronome apassivador. Não é progressão aritmética da matemática, não, tá? É pronome apassivador ou partícula apassivadora. Só é pronome apassivador desde que tenhamos VTD, verbo transitivo direto. Então aqui, olha, é uma voz passiva propagandística, é uma voz passiva pronominal ou é uma voz passiva sintética. Eu prefiro esse nome, tá? Ou seja, frutas são vendidas, vendem-se frutas. Bem lógico, tudo bem? Espero que até então vocês tenham entendido. Eu usei um verbo no presente. Isso vai acontecer com quaisquer tempos verbais. Eu vou apagar e vou fazer um novo exemplo. Lembremos-nos de que eu me propus hoje a fazer uma revisão de um assunto um pouco complicado para os alunos, que é o uso do pronome apassivador. Tá? Sem fazer contraposição com o índice de indeterminação do sujeito. Em outro momento eu virei falando de IIS, índice de indeterminação do sujeito. Hoje apenas pronome apassivador. Tudo bem? Então eu vou apagar e vou fazer um novo exemplo. Só que agora eu vou fazer de forma direta. Então, vejamos. Eu vou mudar o tempo verbal, né? E vou mudar um pouquinho o número do sujeito. Eu vou colocar assim, Maria vendia esta casa. Agora nós vamos direto, tá? Ganharmos um pouquinho de tempo. Maria vendia esta casa. O verbo é vendia, né? Eu sei que ele é um VTD porque eu estou explicando o pronome apassivador, então eu tenho que usar um VTD. Tá? Vamos ver aqui por quê. Quem vendia esta casa? Maria, sujeito simples. Maria vendia o quê? Ela vendia esta casa, objeto direto. Bom, então aqui, esta oração tem o verbo vendia no imperfeito, que está na voz ativa. Então agora nós vamos fazer a transformação para a voz passiva analítica. Primeiro, voz passiva analítica. Eu vou trazer o objeto direto para cá. Então esta casa. Eu vou usar o verbo ser. Sempre será o verbo ser, ele é o verbo auxiliar, ele auxilia na construção temporal, né?
No mesmo tempo do verbo principal e em concordância com o sujeito. O sujeito agora é singular. Aqui é objeto direto singular porque é voz ativa. Na voz ativa tem objeto direto. Na voz passiva, esse objeto direto vem como sujeito. Então aqui eu tenho o sujeito. E o verbo ser vai concordar em número com o sujeito a que ele se refere agora. E vai manter o mesmo tempo do verbo principal. Imperfeito, então o verbo ser o imperfeito é era. Esta casa era. O vendia vem para o particípio passado. Vendida. O sujeito aqui em cima vem como agente da passiva. Ou pela Maria ou por Maria. Por Maria. Então eu tenho sujeito simples e eu tenho aqui agente da passiva. Eu só vou ter agente da passiva porque eu tenho voz passiva, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Agente da passiva. Então nós falamos que essa locução verbal se encontra na voz passiva analítica. Né? Bom, agora vamos fazer o uso do pronome apassivador se. Nós vamos fazer a voz passiva propagandística ou a voz passiva sintética. O que eu disse anteriormente? Eu vou me basear nesta frase. Eu vou pegar aqui da voz ativa, eu vou eliminar o sujeito. Vou fazer assim. Vendia esta casa. Eu tenho que acrescentar o pronome se para se tornar voz passiva sintética. Eu tenho VTD, então eu só posso acrescentar o se eu tiver o VTD. Vamos analisar aqui? Vendia-se esta casa. Está certo ou está errado? Na anterior, nós tivemos que mexer no verbo. Ele estava no singular e tornou-se plural porque ele tinha que concordar com o sujeito a que ele se referia ali, né? Agora aqui eu tenho um sujeito singular. O verbo está no singular, então eu só acrescento o pronome apassivador para ficar correto. Vendia-se esta casa, ou seja, esta casa era vendida. Aqui não me importa por quem, aqui me importa o produto. Na voz ativa eu evidencio o sujeito que faz a ação. Na voz passiva eu tenho esse sujeito, o que me importa é quem sofre a ação. Então aqui o importante para mim é o produto que está sendo vendido, tá? Que estava sendo vendido. Então eu tenho um sujeito simples posposto. Ele é sujeito aqui, então ele vem como sujeito. Ele está no singular, o verbo tem que concordar com o sujeito a que ele se refere. Singular com singular. Na anterior nós alteramos o número do verbo para concordar com o sujeito, que era plural. Tá? Então aqui este verbo se encontra na voz passiva sintética. Logo, este ser ele tem um nome, não é? Ele é o que nós chamamos de pronome apassivador TA. Então nós temos a voz ativa, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. É na voz passiva sintética que nós vamos ter o pronome se, o pronome apassivador se, ou a partícula passivadora se. Por quê? Na voz passiva, a voz passiva só ocorre com o que chamamos de VTD, verbo transitivo direto. Agora, vamos observar que em português não se inicia a oração com pronome oblíquo, né? Com pronome se. Por quê? Eu tenho que privilegiar o verbo, neste caso, então nós usamos o que chamamos de ênclise. Mas se eu tivesse aqui um termo, um não, por exemplo, o se ele não ficaria aqui, ele viria anterior, porque a próclise ela é usada porque nós temos uma palavra negativa, por exemplo, não. Se eu colocar aqui não, automaticamente o se vem anteposto. Não se vendia esta casa, mas ele é pronome apassivador do mesmo jeito.
tá? Então agora eu vou mudar o do tempo verbal. Eu vou pôr o pretérito perfeito. Eu vou colocar uma outra frase. Então, com permissão aqui, para nós fazermos uma nova análise. Eu sei que para o aluno isso não é simples, mas a partir do momento que didaticamente se vai explicando, quer dizer, passo a passo como é feito, e você vai prestando atenção, um assunto mais complicado torna-se muito simples. Então veja aqui, eu comprei 2 livros. Quem compra, compra alguma coisa. Quem compra, compra o quê? Então, ó, comprei. VTD. Já vou direto porque eu estou explicando pronome passivador, né? Então, quem comprou 2 livros? Eu, sujeito simples. Eu comprei o quê? 2 livros, objeto direto, daí ser VTD. Né? Porque se eu disser eu comprei, você não sabe o que eu comprei, você vai falar, comprou o quê? Então você lança essa pergunta para descobrir isso. Então eu comprei 2 livros. Nós falamos que este verbo ele se encontra na voz ativa. Agora vamos fazer a voz passiva analítica, ou seja, com todos os elementos. Eu trago o objeto direto. Veja, o objeto direto da ativa ele vai virar sujeito na passiva. Então, aqui. 2 livros. Eu vou usar o verbo ser em concordância agora com esse sujeito e no mesmo tempo do verbo principal. Pretérito perfeito. Então, 2 livros foram. O verbo comprar vem para o particípio passado. Comprados. O sujeito vem como agente da passiva. Fazer esse cruzamento aqui. Por mim. Então nós temos agora um novo sujeito. Eu tenho aqui um sujeito simples. Eu estou usando muito o sujeito simples para tentar explicar isso daqui, tá? Mas eu posso usar o sujeito elíptico, o sujeito composto, né? Eu posso usar o sujeito indeterminado, tá? Veja, 2 livros foram comprados por mim. Aqui, por mim é agente da passiva. Ele desce como sujeito, ele age na voz passiva. Então aqui, esse foram comprados, que é a locução verbal, nós falamos que está na voz passiva, como eu tenho todos os elementos analítica, então. Não é? Eu fiz na primeira parte, no primeiro período. Na voz ativa eu leio nesta direção e as ações acontecem na mesma direção. Na voz passiva analítica eu leio nesta direção, mas a ocorrência vem nesta direção, porque quem faz a ação ainda sou eu, né? O agente da passiva aqui por mim, né? Os livros sofrem ação. Agora, colocando na voz passiva propagandística, na voz passiva pronominal, tradicionalmente, né? Prefiro voz passiva sintética. Nós vamos nos basear nessa daqui. Eu vou colocar assim. Comprei 2 livros. Lembra que eu falei, eu vou me basear na de cima, tá? Ó, comprei 2 livros. Bom, agora nós vamos às adaptações. Eu tenho que manter essa estrutura, essa identidade e colocar o pronome ser. Então, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que experimentar, eu tenho que ler, eu tenho que analisar o que eu estou fazendo.
Não basta eu colocar o C, como muita gente põe a plaquinha na frente de casa para vender alguma coisa. Né? Eu tenho que fazer as adaptações. Então, se eu colocar C aqui, comprei-se 2 livros, fica ridícula, fica completamente absurda. Eu tenho que fazer adaptações. Se 2 livros foram comprados, né, eu tenho que manter o mesmo tempo, que é o pretérito perfeito, e fazer a concordância com o sujeito que está aqui. Porque isso daqui é meu sujeito simples, que é esse sujeito aqui. Né? Então, como que eu vou fazer a adaptação aqui? Então, vejamos. Eu vou pôr no plural, não é? Porque é plural, então o verbo tem que estar no plural. Eu comprei, tu compraste, ele comprou, nós compramos, vós comprastes, eles compraram. Então, compraram se 2 livros. Veja aqui. Nossa, então o verbo ele muda? Com certeza, ele vai se adaptar ao seu sujeito. Aqui é comprei porque o sujeito sou eu. Agora, se os sujeitos são 2 livros, na locução foram comprados. E na voz sintética, né, ele vai virar compraram, porque o sujeito é plural. Então, compraram-se 2 livros. Ou seja, 2 livros foram comprados. Sujeito simples, logo aqui eu tenho minha PA, o meu pronome passivador, e eu tenho aqui o verbo transitivo direto. Portanto, eu tenho o que nós chamamos de voz passiva sintética. Sintética vem de síntese, diminuiu. Analítica vem de análise, né? Ampliada. Então vejamos aqui, olha a adaptação que eu fiz. Novamente usamos a ênclise porque começa-se aqui com verbo, ok? Agora nós vamos para um dos futuros. Eu não vou fazer os dois, o futuro do pretérito ou o futuro do presente. Eu vou usar só um, vou usar o futuro do presente, tá? Porque nós vamos fazer esse pronome vir com mesóclise, mas ele vai ser pronome apassivador. Então vejamos aqui. Vou escrever assim. Ana realizará uma festa. Aí eu tenho um verbo, VTD, né? Veja, quem realizará uma festa? Ana, sujeito simples. Tirando sujeito, resta-nos o predicado. Gente, Ana realizará. Professor, realizará o quê? Quando você lança a pergunta o quê, é porque o verbo é transitivo direto. Ele precisa de um complemento para o seu sentido. Então nós temos aqui uma festa como objeto direto, ou seja, o termo sem preposição que completa o sentido do verbo transitivo direto. Então aqui eu tenho sujeito simples, VTD e objeto direto. Portanto, falamos que o verbo está na voz ativa. Bom, agora vamos fazer o cruzamento e transformar em voz passiva analítica. Né? Olha, eu trago agora o objeto na voz passiva. Na voz ativa tem o objeto direto. Na voz passiva ele vai virar sujeito. Então, ó, uma festa. Vou usar o verbo auxiliar ser no mesmo tempo. Aqui é futuro do presente, então o verbo ser é será. Né? Eu serei, tu serás, uma festa será. Verbo realizar vai para o particípio passado. Realizada. E o sujeito simples, Ana, vem aqui como agente da passiva. Uma festa será realizada pela Ana ou por Ana. Eu tenho o que nós chamamos de voz
passiva analítica porque nós temos todos os elementos, tá? Então aqui eu tenho meu sujeito simples, né? Ele vem como sujeito. Aqui nós temos o agente da passiva, agente da passiva. Nós temos a locução verbal. Portanto, falamos que essa locução verbal, na sua totalidade, está na voz passiva analítica. Ok? Agora nós vamos fazer a transformação para a voz passiva sintética. Tendo cuidado, porque em português não se inicia a oração com pronome oblíquo. Nós optamos pelo verbo e nós vamos manter o verbo, só que aqui nós vamos aplicar uma regra chamada mesóclise, porque o verbo vai estar no futuro e ele vai iniciar a oração. Então, primeiro eu vou fazer uma montagem errada, para depois fazer a correção, tá? Eu vou trazer aqui, sempre partindo desse pressuposto, ó. Eu vou eliminar esse sujeito e vou pegar essa estrutura. Eu vou escrever assim: realizará uma festa. Bom, eu tenho um VTD e tenho aqui o sujeito. Sujeito simples, não é? Porque é esse sujeito aqui, ó. Bom, professor, o sujeito está no singular, o verbo está no singular, então está certo. Então vamos por aqui. Se estiver certo, nós vamos deixar. Caso não, nós vamos fazer as correções. Então, se eu puser assim por lógica, seria isto: realizará-se uma festa. Olha o som horrível que ficou. Realizará-se uma festa. Por lógica, seria isto. Mas tem um absurdo aqui. Tem um solecismo. O que é solecismo? É um vício de sintaxe, é um erro linguístico em sintaxe. Ou seja, é um erro de colocação pronominal. Se o verbo está no futuro do presente, ou se ele estiver no futuro do pretérito, e nós tivermos que colocar pronome, nós vamos ter que usar a mesóclise, ou seja, o pronome dentro do verbo, né? Então aqui nós vamos fazer a adaptação. Veja, eu tenho a, que é desinência futura. O verbo é realizar, não é? Porque ele é um verbo regular, eu vou falar assim: eu realizarei, tu realizarás, ele realizará, nós realizaremos, vós realizareis, eles realizarão. Então o verbo é realizar mais o a, não é? O futuro tem as desinências ei, as, a, emos, eis, ão. Então eu mantenho o verbo realizar, introduzo pronome se e vou usar a desinência de futuro com um acento, porque é acentuado. Realizar-se-á e mantenho aqui o sujeito. Uma festa. Olha que bonito. É muito lindo. Realizar-se-á uma festa. Gente, o sujeito está aqui. Tá? Sujeito simples. Então o sujeito concorda com o verbo a que ele se refere. Uma festa será realizada. Realizar-se-á uma festa. Aqui eu tenho um PA, um pronome passivador. Isto daqui, verbo no futuro, é o que nós vamos chamar de mesóclise. Ou seja, a colocação do pronome dentro do verbo. Meso, meio. Tá? Anteriormente nós usamos a ênclise, porque iniciamos a oração com o verbo em outros tempos. Só haverá mesóclise se o verbo iniciar a oração e se esse verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito do modo indicativo. Então aqui, usando a mesóclise, ele continua sendo pronome apassivador. Então nós temos aqui a voz passiva sintética. É um assunto muito gostoso de se estudar,
passo a passo. Isso que eu vim fazendo é o que nós chamamos de didatismo, passo a passo, mostrando como essa análise ocorre. À medida que você exercita, tenha esse hábito de fazer, você vai adquirindo para si a confiança, a autoconfiança de fazer essa análise mental. E à medida que você escreve, né, a análise mental ocorre e você vai escrevendo correto. Toda a escrituração também merece um exercício anterior. A prática é a exercitação diária. Bom, então nós passamos com pronome apassivador, ele tem que ser usado, só vai ser pronome apassivador se o verbo for VTD, verbo transitivo direto, é o que pede um complemento chamado objeto direto, sem o auxílio da preposição. Ou seja, eu vou lançar ao VTD as perguntas o que ou quem. O termo que eu vier a descobrir é chamado de objeto direto, né? E nós só vamos usar pronome apassivador com o verbo transitivo direto. É com o verbo transitivo direto que nós fazemos a transformação das vozes verbais. A voz ativa, a voz passiva analítica com todos os elementos e a voz passiva sintética, onde nós inserimos, né, o pronome apassivador ser. Bom, eu espero que com essas explicações todos possam ter aí um assunto que é considerado difícil, assim, mais clareado, mais entendido, mais facilitado. Eu espero que todos tenham entendido. Caso haja ainda alguma dificuldade, né, estou à disposição. Tudo bem? Bom, bom dia para todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!